vem cá que eu já vou receber a minha convidada. Ela que é escritora e também engenheira agrônoma, professora de paisagismo. Eu vou receber ela aqui, Antônia Oliveira. Tudo bom, dona Antônia? Seja bem-vinda à nossa casa, fica à vontade. Gente, não tem uma área verde na nossa casa. Vamos pensar sobre isso, viu? Tá precisando. Tá precisando, né, dona Antônia? Tem que ter. Com certeza. Afinal de contas, é essencial, você super indica todo mundo, independente de onde mora, se casa ou apartamento, ter um espaço para ter uma área verde? Lógico. Inclusive, eu vou logo te dizer o nome de uma. Toda casa deveria ter um pé de ficus, porque o ficus é uma planta que ela... Ficus. Ela retira a poluição de dentro de casa. Então você tem que ter. Aqui no estúdio deveria ter uma, dou logo essa dica. Vamos providenciar um ficus. Isso, e é bom porque a pessoa que chega na sua casa, ela fica, né? Vai ficando. É um ficus. Isso é legal. Uma área verde dentro do ambiente que você passa muito tempo, além de ter essa questão de você estar falando de renovar o ambiente, né? A questão do ar. Ela também transmite aí uma energia sem igual, Muito, energia positiva. Você chega em casa, você vê um verde, você vê um colorido de uma flor, você fica mais alegre, não é isso? Transmite muita coisa boa, muita paz de espírito. E outra coisa, dizem, eu não sei isso também, né? Que você, quando tem uma planta dentro de casa, uma flor dentro de casa, você tira os maus espíritos. É verdade. Então você tem que aceitar essas coisas da vida, né? Acho que equaliza um pouco a energia, né? Agora vamos lá, dona Antônia, eu queria que você desse algumas dicas pra gente, por exemplo, jardim. Vamos começar primeiro pela área externa, depois a gente vai pra área interior. Quando a gente fala de um jardim externo, o que é mais aconselhado a gente colocar de acordo com o nosso clima, de acordo com o nosso solo? Carol, nós temos 3 grandes temas para se fazer um jardim bonito. Um é o solo. Porque você sabe que nós vamos plantar a planta num vaso. Mas se você colocar barro, se você colocar areia, então o barro, a umidade fica muito presa. A areia, a umidade sai. E você sabe que a planta precisa de água, né? Verdade. Então você tem que fazer um composto orgânico para colocar a plantinha ali. Uma coisa. A segunda é escolher a espécie certa. Porque quando você coloca uma espécie certa no lugar certo, ela vai viver, né? Vai ter 95% de êxito e 5% de trabalho, entendeu? Então, é fundamental que você escolha as plantas de interior. Lógico que uma planta de exterior, ela se adapta, mas ela vai sofrer muito mais. Até porque ela está exposta, né? A sol, a chuva, com mais e lá dentro de casa você não tem isso. É verdade. E outra coisa, quando você escolher a planta para um apartamento, para dentro de casa, você tem que escolher sempre um local que receba luz. Entendi. Porque a planta, ela faz a fotossíntese, ela faz o seu alimento. Então, quem que faz o alimento? É a luz incidindo sobre a folha verde. Mas necessariamente tem que haver aquela intensidade de luz ali ou ela precisa apenas ter uma claridade? Não, ter uma claridade. Mas isso você não pode passar muito tempo com ela dentro daquele local. Entendi. Porque ela vai estiolar. Ela não vai ficar toda a vida bonita. Então, o que eu recomendo é que você sempre tenha, para um local, 2 ou 3 vasos. Que de acordo com a espécie, elas podem ficar até 10 dias sem sentir nada. Entendi. Entendeu? E o assunto que eu queria lhe falar é a manutenção. É exatamente isso. Esses são os cuidados principais, Os cuidados principais. A dona de casa, ela sai, trabalha, ensina e não tem o que corre. As secretárias que a gente tem, às vezes, não tem o conhecimento devido. É verdade. Então, é um problema. Então, você tem que chamar o paisagista para dar uma consultoria, para levar sua plantinha que está feia, entendeu? Para dar ali uns melhores cuidados, né? Isso. Agora, por exemplo, quando a gente está falando de um jardim, por exemplo, externo, quais os tipos de plantas mais aconselhados? Plantas e flores. Olha, Carol, na década de 2000, eu coletei aqui nesse meu livro as plantas que eram utilizadas aqui em São Luís do Maranhão. Olha, antúrio, tá entendendo? Olha. Essas plantas, olha, essa zinha, que coisa linda, tem uma variedade de cor imensa. É verdade. Olha aqui. E deixa tão mais bonito, né? Exatamente. Olha, fora essa planta aqui, olha, a pluméria. Olha só, jasmim, pluméria rubra. Pluméria rubra. Deixa eu até ir mostrando pro pessoal de casa, para eles ficarem observando. A senhora pode comentar aí em cima. Olha, que a gente está mostrando aí algumas opções de flores, De flores. Olha, essa planta amarela, ela dá muito bem em lugar alagado, lugar úmido. Ela tinha muito na ilha de São Luís, tinha bastante. Lá em cima é o amor perfeito. Um vaso
pequeno para você botar numa janela. Fica muito, muito convidativo. O amor perfeito. Olha, e flor existe, viu, gente? Isso, olha lá. Essa outra é as plumérias ali embaixo. Plumérias são, além de bonitas, ela tem uma diversidade de cores muito grande. Tem o vinho, tem o rosa, tem o branco, tem o variegata. E todas elas que a gente mostrou aqui, elas podem ficar, então, em ambientes externos. Todas, todas. E essas plantas eram muito utilizadas aqui em São Luís. Agora, quando a gente está falando de área interna, dona Área Antônia, o interna. que é mais interessante? Por exemplo, vamos até antecipar, para quem mora em apartamento, geralmente já tem um espaço mais reduzido, né? É. Então, numa sacada, o que a senhora acha que seria interessante se colocar de flores ou de plantas? Olha, depende do local. Por exemplo, se você morar na praia, aquele vento da praia, aquele vento horroroso. Quer dizer, a flor é uma coisa delicada. Nada em excesso vai fazer bem a ela. Vai fazer bem a ela. Então, eu colocaria essas plantas que são... Olha só, a gente está até no vídeo, dona Antônia, já tem algumas opções de flores. Já estão, o pessoal de casa já está podendo... Já está podendo olhar, né? visualizar. Isso, pronto. Olha, essa aí é uma angélica. Ela era muito usada em casa. A zinha, olha que linda. As zinhas, entendeu? São folhagens que eu uso muito em decoração. Olha, então, para esses locais que você falou, que muito vento, o apartamento, você tem que usar a espada de São Jorge. E por falar em espada de São Jorge, eu estive ano passado, há 2 anos atrás, eu estive na Rússia. Você imagina como eles usam demais a espada de São Jorge. E nós não damos valor. É verdade. Aqui você encontra, às vezes, em lugares mais simples. Mais simples, exatamente, não se usa. Então, lá, as espadas de São Jorge eu recomendaria. Alguns cactos também. Deixa eu ver mais outra. Inclusive, para os mais místicos, acreditam que são plantas de proteção, Planta né? de proteção. A espada, a lança de São Jorge. A lança de São também, Jorge, que é a espada de linda. São Jorge. Então, essas plantas, elas aceitam uma diversidade imensa de temperatura, de luz, de vento. Elas são muito rústicas. Entendi, é bem adaptável, né? Bem adaptável. Agora, uma dúvida que eu acredito que possa ser a dúvida de muitas de casa. Quando a gente coloca, por exemplo, uma flor, né? Me cite uma bem comum. Uma flor que pode bem adaptável para vários tipos de... São as helicônias. A helicônias? As helicônias. Por Olha, exemplo, então se eu tenho um pé de helicônia, eu quero botar ela no meu jardim, né? Da minha área. As helicônias, olha. Olha só, vamos mostrar aqui. Olha aí. As helicônias. Pronto, então se eu tenho, por exemplo, uma helicônia, e qual o tamanho do vaso que eu posso plantá-la? Porque eu acho que às vezes rola essa dúvida, porque todo mundo quer ter uma flor em casa, ou quer ter uma planta, mas aí fica na dúvida, que tamanho do vaso colocar? Olha, essas helicônias, algumas crescem um pouco. As alpíneas, não muito, mas as biai crescem bastante. Essa aqui também cresce muito. Então, um jarro de uns 60 centímetros por aí, de uma boca de uns 40, tem que 60 ter uma por certa 40. profundidade e largura. 60 centímetros por 60 de comprimento e 40 de largura a boca do vaso. Entendi. Aí você coloca, Você ali coloca, na base você coloca umas pedras, caco de telha, para facilitar a drenagem. Entendi. Aí depois você vem com a terra, o composto orgânico, que esse composto orgânico eu sempre recomendo esterco de galinha, esterco de gado, esterco de palmeira Olha só. e terra vegetal. Você mistura isso numa proporção que eu sempre recomendo e gostaria que todos decorassem. 1, 2, 3. Essa medida é para todas as plantas. Uma medida de galinha que é mais forte, 2 medidas de gado e 3 de palmeira. Olha, muito bacana. E terra vegetal, 4. Então isso vai dar substância Lógico, para essa planta, você né? tem 3 meses melhor. de desenvolver melhor Que a coisa matéria boa, orgânica. dona Antônia. Obrigada a sua presença aqui junto com a gente, tá? Nada. Espero que a gente possa ter ajudado e incentivado as mulheres, porque os homens também, né? Acho que todo mundo em geral gosta de ter aí uma planta ornamentando sua casa, pode ter também opção de flores. Inclusive, a gente vai colocar o contato da dona Antônia na nossa fanpage para quem quiser mais informações e, é claro, quem quiser ter oportunidade de ter uma consultoria. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidaço, participa junto com a gente lá na nossa fanpage, que chega aí já tá de volta. Não sai daí não.